quero falar sobre eliminarmos o medo, porque todo vírus que traz não só um colapso no organismo, no corpo, ele também gera muito medo. Eu tenho com certeza percebido, e você também, quantas pessoas estão amedrontadas nos últimos meses, com tantas notícias que nós ouvimos, recebemos semanalmente. E para isso eu quero olhar para um texto da palavra de Deus, que é Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo de número 2, versos de 1 a 10. A palavra do Senhor diz assim: a voz disse: filho do homem, levante-se, tenho algo a dizer a você. No momento em que ouvi a voz, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Enquanto ele falava, eu ouvia. Ele disse: filho do homem, estou enviando a você a família de Israel, nação rebelde como jamais existiu. Eles e seus antepassados têm vivido em rebelião até os dias de hoje. Eles são um caso difícil. O povo a quem estou enviando a você está calejado por seus pecados. Diga a eles: esta é a mensagem do Senhor. Eles são pecadores. Se vão ouvir ou não, pouco importa, mas ao menos saberão que o profeta esteve aqui. Mas não tenha medo, não tenha medo deles, filho do homem, e não tema nada do que eles disserem. Não se intimide, mesmo que viver entre eles seja como pisar em espinhos ou encontrar escorpiões na cama. Não tenha medo das palavras maldosas deles e nem dos olhares ameaçadores. Eles são um povo rebelde, mas você tem a tarefa de falar a eles. Se vão ouvir ou não, o problema não é seu. Eles são muito rebeldes. Apenas tome cuidado, filho do homem, para que você também não se torne rebelde como eles. Abra a boca e coma o que eu estou dando a você. Quando olhei, Ezequiel diz, a mão dele estava estendida para mim e nela estava um rolo de livro. E ele desenrolou, e eu vi dos dois lados, de frente e verso, estavam escritos as condenações deste povo. Que Deus fale ao seu coração nessa manhã, através do seu Espírito. Talvez você percebeu a leitura que eu fiz, é de uma versão da Bíblia A Mensagem. É uma tradução contemporânea. E tem um comentário sobre o livro de Ezequiel que é de arrepiar. Vale a pena eu ler esse trecho aqui para vocês. A catástrofe acontece e o mundo das pessoas desmorona. Cada pessoa reage de uma maneira, mas duas reações comuns são: primeiro, a negação, e a segunda, o desespero. Primeiro, a recusa de reconhecer aquilo que está diante dos olhos. Já o desespero aceita a situação como se fosse o fim do mundo. Se a vida acabou, os planos também. Os propósitos acabaram. E o desespero paralisa. O mundo perde a sua cor e parece estar morto. Como você tem encarado o medo? Parece que
profeta Ezequiel vive dias como nós estamos vivendo. Por isso eu disse aqui que esse comentário parece que nós estamos falando para hoje, para agora. Mas como você reage com o medo? É claro que existem medos que até nos protegem. Por exemplo, você não vai pular de qualquer altura sem antes tentar perceber ou medir se é possível você pular com segurança. Existem medos que são, de alguma forma, positivos. Então, antes de pular, você pensa, será que é possível? Por isso que, em geral, todo mundo tem medo de morrer, por exemplo. É um medo até que nos protege. Ao mesmo tempo, muitas pessoas vivem o medo que estagna a vida, que fazem a pessoa parar, desistir, faz com que a gente se sinta paralisado e comece até retroceder na vida. O medo é capaz de gerar sentimentos dos mais variados em pessoas diferentes. A definição mais simples e geral sobre o medo é que é uma reação emocional diante de um eventual perigo. Por isso que é necessário, muitas vezes, cada pessoa perceber como ela reage diante do medo. E nem sempre o medo tem uma explicação. Não dá para explicar quando a criança, durante a madrugada, diz que tem medo de algo que ela nem consegue ver. Mas para ela aquele medo é real. Quando a sua esposa, namorada, grita por causa de uma barata, você, muito valente, homem, vai lá e corre também da barata, sobe em cima da mesa, corajosamente. Não é assim? Porque a gente não sabe explicar que aquele pequeno bichinho, indefeso, bonitinho, não é bonito, mas causa medo, causa arrepios. Stanley Jones, um pregador avivalista, ele diz que o medo paralisa todo o esforço. Ninguém está com a sua força quando se sente atemorizado. Como uma semente que cai em meio aos espinhos e é sufocada pelas preocupações. A Bíblia relata em Lucas capítulo 8, verso 14, que o semeador semeia uma semente no caminho e uma delas cai sobre espinhos. E quando ela começa a crescer, essa semente, ela é sufocada. E ela compara a mim e a você. Quando o medo toma conta, até a própria palavra de Deus é sufocada em nós. Nós não conseguimos lembrar das promessas que Deus tem para cada um de nós. Nós não lembramos que Ele é maior que os nossos problemas, que os nossos adversários. E a gente fica com medo e parece que nada vem ao nosso coração. E Stanley Jones vai dizer, quando nós vivemos com medo, a nossa força se vai. E a gente começa a se sentir sufocado, porque a preocupação do medo, ela mata toda boa palavra que vem de Deus. Você já tentou falar para alguém que está com medo, fala, não, confie, não, fique tranquilo, vai dar tudo certo, e a pessoa continua desesperada, porque aquela palavra ela chega diante de espinhos que sufocam essa mensagem, essa boa notícia, e ela não consegue ouvir.
Ela não consegue abrir os olhos e perceber o que Deus tem para a vida dela. Mas eu queria voltar para o texto e expor algumas coisas importantes. Primeiro falando que Ezequiel, essa figura que se levanta como um profeta, ele é um mestre em lidar com catástrofes. Ele sabe como se portar diante dos momentos mais difíceis da vida. Ele era para ser um sacerdote, mas estando longe do templo de Jerusalém, ele se torna um profeta chamado por Deus para combater o desespero. Ele é chamado para, diante de um povo que está vivendo um momento difícil, de cativeiro, de invasão da Babilônia. Ele é o profeta que vai dizer a esse povo, primeiro, não negarem que estão amedrontados e retirá-los desse medo que está levando esse povo à ruína. É interessante perceber que muitas pessoas hoje, diante da pandemia que nós vivemos, expressam o seu medo negando. Ah não, está tudo bem. Eu vou sair na rua sem máscara, vou trabalhar, e não existe nada não de vírus, não existe perigo. Eu imagino alguns do povo de Israel dizendo a mesma coisa. Não existe povo babilônico aqui não. Não existe cativeiro, mais uma vez não. Ao mesmo tempo, existem aqueles que ficam extremamente acovardados, derrotados, aqueles que choram todo dia, que não conseguem colocar o pé fora de casa, que se sentem traumatizados por toda a experiência do medo. Mas eu quero dizer para você que mesmo a Babilônia invadindo Israel, aqui é o mesmo período que Daniel é levado para Babilônia, e é o período que Jerusalém é atacada, destruída. Depois, se você continuar lendo essa história, Daniel vai, reconstrói Jerusalém. E Ezequiel é contemporâneo de Daniel. Esse é um momento triste, difícil, que esse povo está vivendo. E eles tinham perdido o templo, a referência do que dava a maior segurança naquele tempo. Eles tinham perdido a terra, eles tinham perdido a liberdade, e muitos tinham perdido a vida. Nós não negamos que os dias que vivemos, pessoas estão perdendo emprego, pessoas estão perdendo a saúde, pessoas estão perdendo a vida, pessoas estão perdendo a sua profissão, perdendo a confiança, a alegria, a paz, e tantas coisas que são importantes para a gente prosseguir. Mas eu quero dizer para você que o nome Ezequiel significa Deus fortalece, ou Deus fortalecerá. É um Deus que no meio do caos, no meio do medo, no meio de vírus, no meio de pandemia, de acovardamento, Ele vem e nos fortalece dizendo: não neguem a dor, mas não supervalorizem a ponto de ficarem desesperados. Vamos nos levantar novamente. Deus quer que você elimine todo o medo que tem tomado conta do seu coração. E olha o que diz em Josué 1:9, um texto muito conhecido, um texto onde aquele que vai conduzir no lugar de Moisés, o povo de Israel, recebe um mandato de Deus, porque ele estava com medo.
Eu vou tirar o povo de um período de escravidão do Egito. E eu vou levá-los para a terra que Deus prometeu. Mas eu não estou pronto. Eu não estou preparado. Talvez você é o único da tua casa que confia que Deus pode nos ajudar em meio ao desespero, ao momento caótico, às incertezas, ao medo que temos vivido. E talvez Deus está levantando você para ser uma boca, para dizer para aqueles que convivem debaixo do mesmo teto: deixe o medo de fora. Vamos nos fortalecer. Talvez no seu trabalho você é o único que poderia levantar essa bandeira. O que diz Josué 1:9? Não fui eu quem te mandei? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime. Não se apavore. Não tenha medo. Pois o Senhor, o Santo, estará com você por onde eu andar. Interessante que, por mais que a gente tenha todo tipo de cuidado nesses dias de isolamento social, menos contato, ou cuidados básicos, se você chegar na casa de alguém que tem medo exagerado, ele nem vai te receber. Ele vai falar: põe aí no portão que você trouxe. Ou volta quando acabar tudo isso. Você já chegou na casa de alguém assim? Tem conversado com alguém que está desesperado assim? Seja forte, dê uma palavra de ânimo. Ou aquele que fala: não, isso aí é invenção. Não existe nada não. Coisa de chinês. A gente começa a ver gente negar, mas por dentro essa pessoa está amedrontada também. Nós precisamos buscar a força que de fato tira de nós todo medo, toda insegurança nesse tempo. Eu gosto muito de ler A.W. Tozer. Tem frases que fortalecem muito a minha fé, a minha caminhada. E essa frase eu gostaria de dizer para você que sabe que é igreja. Não estou falando denominação. Você que é igreja do Senhor. Olha o que diz essa frase. Um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Eu não estou dizendo para sermos irresponsáveis. Infelizmente, nesse momento, tem igrejas dando até mau testemunho, se reunindo clandestinamente. Não quero julgar aqui, mas a nossa postura tem sido seguir as orientações daquilo que temos como município, governo. Não temos feito cultos presenciais. Entendemos que, como igreja, nós temos que contribuir para não corrermos o risco como aquele pastor na China que teve que pedir perdão porque ele se negou a fechar o templo. E muitas pessoas pegaram o vírus dentro da igreja. Mas eu quero ao mesmo tempo dizer que a igreja, por não estar se reunindo, ela não está com medo. Ela não está acovardada. Ela não está assim: ai, o mundo vai acabar. Pode ser que alguém esteja assim. Que tem algum cristão que você conheça que esteja até com medo. Alguns até pensando assim: eu vou dar mais dízimo agora, porque vai que minha ficha está suja lá com Deus. Eu garanto lá minha parte. Mas eu quero dizer para você, a igreja, quando o mundo está com medo, o mundo está ruindo, quando as pessoas estão vivendo um período caótico, a mensagem, a postura, a palavra profética é como Ezequiel se levanta naquele tempo. É a igreja que precisa ser especialista nos dias de caos para dizer: se levante.
Se encha de coragem e lance todo medo fora, porque o Senhor está conosco. Deus está levantando você como igreja na sua cidade, aonde você está, aonde Ele tem plantado você, é para que você seja um Ezequiel, é para que você seja alguém que vai dissipar o medo, aonde você pisar, como diz Efésios 6, chegará o evangelho da paz. Coloque essas sandálias hoje no teu pé. Não chegue nos ambientes dizendo, morreu muita gente essa semana, o mundo está difícil. Não. Diga, olha, você que está com medo, Deus tem para você transformação de vida. E a palavra de Ezequiel não era fácil. Ele tinha que dizer para aquele povo que aquele povo era rebelde. Aquele povo se desviava de Deus, aquele povo se esquecia de Deus, eles adoravam outros deuses. Diante dessa condição de cativos pela Babilônia, eles começam a perder a referência. E Ezequiel chega a ouvir a seguinte orientação de Deus: olha, fala com eles, eles são rebeldes. Deus chega a dizer, é o povo mais difícil que existe na face da terra. Não importa se eles vão te ouvir, fale. Não importa se as pessoas estão te escutando, fale. Ele chega a dizer assim, se o povo dizer algo contra você, ou uma outra palavra, não tenha medo. Se eles se posicionarem contra você, não tenha medo da presença deles. Se eles disserem palavras maldosas contra você, não tenha medo. E não é problema seu, Ezequiel, se eles vão me ouvir, apenas fale. Apenas seja um instrumento de eliminar o medo nesse tempo de caos. É o que Deus espera de mim, é o que Deus espera de você, é o Deus que quer fortalecer. E eu tenho muita certeza que são esses momentos que Deus trata a vida do povo, da nação, daqueles que estão longe, daqueles que se perderam no meio da caminhada. E eu quero apenas concluir trazendo duas aplicações para o teu coração, para a tua vida. Em primeiro lugar, cuidado com o medo, porque o medo acomoda. O medo acomoda. Tinha gente que chegava a ponto de dizer, no momento de caos que eles viviam, que estava tudo bem, que não tinha invasão de Babilônia, que não tinha vírus nenhum. É como aqueles que hoje nós estamos chamando de negacionistas. Eles que falam, não há problema, não há vírus, o mundo vai voltar a ser como era antes, está tudo bem. Cuidado, porque quando nós vivemos numa ambiência de medo, a gente se torna um medroso, a gente se torna um covarde, a gente começa a dizer o que está todo mundo dizendo, a gente começa a ser papagaio de pirata e dizer, de fato não tem inimigo, está tudo bem. E quantas pessoas estão apenas repetindo uma cultura a qual faz parte? Como esse povo que diz, não tem problema nenhum. Mas é nesse momento que Deus levanta um homem para dizer, há sim um invasor, há sim um inimigo, há sim um povo que está sofrendo. Não se acomodem.
Não fiquem lá fechados em casa, tremendo debaixo de uma coberta. Em segundo lugar, o medo nos rouba a coragem, mas é Deus a fonte da nossa força. O medo pode tentar te desencorajar, fazer com que você não tenha posturas de fé no tempo que temos vivido. Mas quando Deus nos fortalece, somos cheios da sua força. E o final do texto, o que diz? Apenas tome cuidado, filho do homem, para não se tornar um rebelde como eles. Ou seja, cuidado com essa cultura, cuidado com a influência do meio que você está. Salmo 1 vai dizer: não se assente na roda dos escarnecedores, porque você pode se tornar como um deles. Romanos 12, não tomem a forma desse mundo. Cuidado, não sejam como eles. Mas Deus diz assim: quando você se levantar, porque olha só que interessante, o texto começa dizendo lá, no primeiro versículo, ouvi uma voz. Tem ouvido a voz de Deus nesses dias? Parece que Ezequiel, como eu e você, não tinha força nem para levantar. E o texto diz: o Espírito veio sobre mim e me pôs em pé. O Espírito me ergueu, eu não tinha forças para me levantar. Ele me colocou em pé hoje. Deus está te colocando em pé em áreas que você está caído, derrubado. E agora eu me pus a ouvir, agora eu consegui perceber Deus falando comigo. Agora Ele fala e me dá coragem, me dá ânimo. Eu entendo a sua palavra. E Ele termina dizendo assim: filho, agora tem diante de você um rolo. Agora tem diante de você palavras. Coma, que vai te fortalecer. Coma e você estará pronto e não se tornará um rebelde como eles. E o texto diz que ele desenrolou, e as palavras eram difíceis, duras. Mas olha o que diz no capítulo 3 de Ezequiel, verso 4. Filho do homem, coma este rolo que eu estou dando, é a sua refeição. Assim eu comi, e o gosto era muito bom, parecia mel. Quando Deus nos fortalece, Ele nos alimenta para que você seja fortalecido, não pelo alimento carnal, não por algo que daqui a pouco vai te gerar fome novamente, sede de novo, mas Ele tem pão vivo, Ele tem alimento do céu para a tua vida. A palavra de Deus deve ser para você força, coragem. Tem gente se alimentando de lixo nesses dias. Tem gente se alimentando de notícias que só nos traz medo e nos enfraquece. Coma, beba, deseje a palavra. Deus está colocando diante de você esse alimento, dizendo: filho, coma. Você está sem coragem porque você está comendo aquilo que não presta. Coma, beba. E eu quero terminar com a frase de Kierkegaard, que diz assim: o homem só pode vencer o medo à luz da fé, confiando na amorosa providência de Deus. E eu quero já me aproximar diante da mesa de Deus. Eu quero já me colocar diante da ceia e convidar você para, junto com a tua família, se reunir agora. Cuidado com a cultura do medo. Não seja como os amedrontados. Não seja como a cultura que tenta te influenciar. Pelo contrário, não te chamei eu,
Seja forte, corajoso. Não tenha medo. O medo tem tentado roubar a sua coragem, mas hoje tem um alimento que vem do trono. Quando Ezequiel vê aquele rolo sendo desenrolado, eu fico imaginando o que isso significa. É nesse tempo que você precisa beber do Senhor, comer daquilo que vem de Deus para a tua vida. Para de comer qualquer comida, qualquer alimento para alimentar a sua fé, a sua vida espiritual. Por isso que Ezequiel é um especialista em dias de caos. A igreja precisa ser, você precisa ser. Você precisa ser um profeta no meio de tantas pessoas amedrontadas. Uma igreja precisa ser corajosa nesse tempo. E eu já quero orar. Eu quero orar com você, se preparando para comer desse pão, desse cálice. E eu li aqui a última frase dizendo: confie na amorosa providência de Deus. Você pode confiar? Você pode crer que Deus vai te sustentar? É o tempo que eu quero também deixar você à vontade para agradecer a Deus. Você pode dizer uma palavra não de medo agora, junto aí com quem você está. Ou diga para nós aqui, se você está sozinho. Diga para o Senhor. Você fala: eu estou maluco, estou falando para uma tela. Fala para Deus. A gente está aqui conectado com você. Fale uma palavra de encorajamento para o teu coração. Ser forte, corajoso. Como Ezequiel ouviu: não tenha medo das palavras daqueles que querem te amedrontar. Não tenha medo da presença daqueles que querem te atemorizar. Nem das palavras maldosas contra você. E nesse tempo de gratidão, você poderá também contribuir. Porque se Deus tem provido o que você precisa, você pode contribuir da forma que você se sentir à vontade em fazer. Ele tem te dado força, Ele tem te dado alimento, Ele tem te dado sustento. Nós vamos participar dessa mesa. Você vai ver o QR Code, você pode colocar a câmera do seu celular, contribuir da forma que você se sentir à vontade. Você pode também ver uma das contas que estão aqui embaixo, fazer uma transferência, entrar em contato com o nosso tesoureiro. No último domingo do mês, dia 26, nós vamos ter um culto drive-in aqui fora no nosso estacionamento. Você vai poder trazer uma cesta básica para ajudar aqueles que precisam também. Mas contribua, agradeça. Você já falou uma palavra de gratidão? Já falou uma palavra de coragem? Não é uma palavra de medo agora. Acabou. Uma palavra de ânimo do seu coração para aqueles que estão à sua volta. Pai, eu peço que a tua palavra alcance cada lar agora. Corações aflitos, angustiados, amedrontados, e nos encha, Pai. A tua presença lance fora todo medo. Nós queremos agora dizer: medo, vai embora. Vai embora. Diabo que tem tentado me oprimir com medo, você não tem lugar aqui. Não tem lugar nessa casa. E que venha toda a força, toda a confiança. Que a palavra de Deus seja o nosso sustento, o nosso alimento, a nossa direção, a nossa confiança nesses dias. E nós expressamos a nossa gratidão. Obrigado, Pai, obrigado pela confiança que tenho em Ti, pela provisão, pelo alimento, pelo sustento, pelo cuidado. Santo, 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 bondoso, misericórdia nunca faltará sobre mim, sobre você. Se coloque em pé. Hoje o Espírito de Deus te ergue e te levanta. Ouça a voz do Senhor. Ouça. Eia, coragem. Como os salmistas vão dizer:
confiei no Senhor e Ele me acudiu, me livrou de um lamaçal, me tirou de uma condição que eu estava perdido, aflito, e colocou os meus pés sobre a rocha. Jesus vem ser a nossa força. Obrigado, Jesus, pelo exemplo de coragem, em meio a tanta perseguição, em meio a tantas situações de questionamento. Seja para nós, Jesus, a força para prosseguirmos em nome de Jesus. Amém.